Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia, com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. O grande segredo do sucesso de José do Egito. Em Gênesis capítulo 41 e versículo 38, lemos: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Veis aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço e o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o povo sobre toda a terra do Egito recebeu José, porque Faraó o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Parneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifar, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheia. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. E guardou o mantimento nas cidades, quando nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Ele pôs ali armazenado. Assim ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que se cessou de cortar e de se conferir, porquanto não havia numeração. O controle, perdeu-se o controle de tanto quanto era a sua administração. Logo, podemos entender o grande segredo do sucesso de José. Muitas pessoas atribuem o sucesso de José, ou o sucesso dele mesmo, a excelente capacidade que o rapaz tinha para ser líder onde quer que o colocassem. Porém, por trás de todo esse sucesso de José, havia um segredo que o Faraó, mesmo sendo ímpio, logo percebeu. José era um homem em quem havia o Espírito de Deus. Que visão de Faraó! Que graça de Faraó! Que bênção quando o homem investido de autoridade tem
a sensibilidade do plano de Deus, da direção de Deus, do que é espiritual. O Espírito de Deus é o segredo do sucesso dos grandes homens na Bíblia Sagrada. Moisés, Josué, Gideão, Sansão, Davi foram homens exemplares na direção do Espírito de Deus. Por exemplo, Moisés era um homem em que havia o Espírito de Deus na vida dele. Ele temeu a Deus, e ele obedeceu, e Deus o abençoou rica e poderosamente. Este era o segredo de sua extraordinária capacidade de liderança, porque nele estava o poder de Deus. Josué, o sucessor de Moisés, era também um homem em quem havia o Espírito de Deus na vida dele. E, portanto, foi um grande general, foi um grande líder, cumpriu a sua missão porque estava conectado com Deus. Era um homem espiritual. Via o plano de Deus ser realizado pela sua fé em Deus. Gideão foi capacitado e revestido pelo Espírito do Senhor para realizar uma grande façanha militar, sem a qual Gideão não poderia vencer se não fosse por obra e graça do Espírito Santo. Mas ele, Gideão, se dispôs na mão de Deus, se dispôs espiritualmente, se dispôs a crer em que o Senhor dos exércitos estava com ele e que o Deus de Jacó era o seu refúgio também. Sansão foi capacitado e impulsionado diversas vezes pelo Espírito do Senhor. Todas as vezes que Sansão estava diante de um questionamento, de uma situação difícil, o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão, porque ele permitia esse relacionamento, e então ele realizava a obra espiritual. Davi era capacitado de forma extraordinária pelo Espírito do Senhor, ao ponto de ele mesmo dizer: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Logo, este homem, como Davi, era o homem que andava na direção do Espírito de Deus. Era o homem segundo o coração de Deus. E todo aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Espírito Santo é o segredo do sucesso da igreja na terra. O Espírito de Deus sempre foi o grande segredo do sucesso do ministério terreno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para pregar o Evangelho, para libertar o que está em prisão, para curar o enfermo, para realizar milagres e prodígios. O Espírito de Deus foi o grande segredo do sucesso dos apóstolos que realizaram a obra no tempo em que estavam postulando na face da terra, ao pregar, ao curar, ao levar esta mensagem a toda a criatura. Eles estavam direcionados, movidos e na disponibilidade do Espírito Santo. O Espírito de Deus foi o grande segredo do sucesso da igreja primitiva. Quando o Espírito Santo se apoderou dos irmãos, eles começaram então a pregar o Evangelho a toda criatura,
começando na festa de Pentecostes. E assim muitas almas se converteram, porque ele os pregava na autoridade, na direção do Espírito Santo. E aquele que está na disposição do Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Todos os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia toda foi completa, a Bíblia toda foi composta, todo o cânon foi organizado, foi registrado, tudo por obra e graça do Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, outorgava aos servos disponíveis a que realizasse, a que anotasse, a que lavrasse o texto bíblico original, vindo de Deus. O Espírito de Deus sempre será o segredo do sucesso de qualquer ministério bem-sucedido que exalta o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o grande segredo da vida, do sucesso de José, estava em que nele havia o Espírito de Deus. E Faraó percebeu esta presença do Espírito de Deus na vida de José. Portanto, você também que aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, você também tem o Espírito de Deus em sua vida. Alguém vai observar, alguém vai notar e alguém vai valorizar, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.